Olá, entusiastas da ciência livre sem filtro. Meu nome é Lucy e você está no canal Make Science BR. No Desmaquiando a Ciência de hoje, vamos falar um pouco sobre outros 3 terminhos da filosofia e da ciência, que são fato, contextualização e consenso. Curtiu? Enquanto eu vou preparando minha pele, eu vou falar a minha opinião sobre esses 3 termos e como eles são importantes para a ciência. Aguenta um pouquinho então e vamos lá. Tananana, tananana, tan, tan. Tananana, tananana, tan, tan. Bom, pessoal, hoje eu tenho já um vídeo, né? Foi um dos primeiros vídeos que eu gravei já fazendo a limpeza facial, né? Só que foi na época que eu gravei com o computador, então a qualidade é bem ruim. Eu acho que não custa nada eu gravar de novo, né? E tentar mostrar um pouquinho melhor os produtos, né? E enquanto isso eu vou falar então desses 3 termos: fato, contextualização e consenso. Tá bom? Estamos todo mundo junto aqui? Então vamos que vamos. Bom, para começar, vamos definir o que é fato. Fato é qualquer coisa ou acontecimento que existe independente da existência de algo que faça com que ela exista. Hã? Como assim? Bom, o fato, qualquer coisa que a gente considera o fato, a gente parte do pressuposto que é algo que existe, que pertence à nossa realidade e que não depende nem da gente, nem dos nossos sentidos para ela existir. O contraponto do fato, por exemplo, seria as alucinações. Porque uma alucinação, mesmo que seja uma alucinação coletiva, uma histeria, por exemplo, ela depende necessariamente da existência desses humanos, no caso, né? Então ela não existe para todas as pessoas simultaneamente. Então, o fato seria qualquer coisa que a gente é capaz de perceber a existência dela, embora ela possa e deva continuar existindo sem a nossa interação com ela. Então isso é um fato. E aí, acontece muito na divulgação científica, e para os defensores de ciência também, acabam confundindo, e gostam muito de usar um termo que é fato científico. O fato científico é uma incoerência. Por quê? Porque, como eu falei, o fato é algo que existe independente da nossa interação com ele. Sabe qual que é a principal consequência disso? A principal consequência disso é que ele apenas é o que ele é. Então, um fato, ele não pode ser nem verdadeiro, nem falso. E ele não é, e um fato, ele consequentemente não pode ser mais ou menos científico. O fato é o que ele é. O fato é aquilo que a gente interage e nos gera dúvida e que nos leva para a ciência para tentar entender. Então, por exemplo, quando eu tô lá trabalhando com os meus fósseis, os fósseis são fatos. Ele existe lá, ele não depende de mim para existir. Claro que tem aquele vídeo meu que eu falo da importância de existir paleontólogos, né, coletando para que eles não deixem de existir, né, que eles não se percam. Convido quem quiser lá assistir. Mas aí o que acontece? O fóssil é um fato. Ele está ali, ele existe, qualquer um pode ir lá estudar ele e pronto. E o fóssil, ele não é mais verdadeiro ou mais falso ou mais científico ou menos científico do que qualquer outra coisa que seja um fato. Então, o fóssil, o que é verdadeiro ou falso do fóssil, são as coisas que eu posso fazer para tentar entender ele. Ou melhor, as coisas que eu faço a partir da existência dele, a partir da minha interação, dos meus sentidos e do meu intelecto com ele. Então, o fóssil, ou o fato, ele é o que ele é. No entanto, as minhas interpretações acerca daquele fato, no caso do exemplo, daquele fóssil,
elas podem ser verdadeiras ou falsas. Então deu para entender? O fato ele vai existir independente da nossa interação com ele. Ele é uma realidade. Então, por exemplo, o fóssil é um exemplo. Com relação à evolução, por exemplo. Os defensores da evolução gostam muito de argumentar que a evolução é um fato. Na verdade, ela não é um fato. A evolução é uma teoria. E não tem nenhum demérito para a evolução ser só uma teoria. Porque as teorias, como eu falei em outro vídeo meu, são um tipo de instrumento que a gente usa para tentar explicar as coisas independente de limitações de espaço e tempo. Então a evolução ela não pode ser um fato porque ela é uma teoria, ela depende da gente para ela existir. E ela existe porque existe na natureza organismos com características diferentes uns dos outros, que existem há milhões e milhões de anos, e que eles são fatos, e a gente precisa entender o porquê existe tanto bicho diferente no mundo. Então, a partir desses fatos, a gente propôs a teoria da evolução para ajudar a explicar essas diferenças que a gente vê entre os organismos, para explicar essa diversidade de animais que a gente vê, plantas, etc., de seres vivos que a gente vê no nosso planeta. Então, deu para ficar claro? Não é correto você falar que evolução é um fato. Evolução é uma teoria muito bem corroborada e que explica muito bem, a partir do que a gente conhece do mundo, o porquê os organismos são como são. Porquê que os seres vivos do nosso planeta são como são. Então, com isso, eu espero que tenha ficado claro o porquê que não é correto a gente falar em fato científico. Porque falar fato científico implicaria que existem uma série de fatos que supostamente seriam melhores do que outros fatos. E não é assim. Então, o fato ele é o que ele é e a nossa interpretação acerca dele que pode ser verdadeira ou falsa, né? Pode ser melhor ou pior e etc. Tudo certo até aqui então? Então, basicamente é isso. Isso é o fato. Agora, eu quero entrar em dois termos que também ainda estão dentro da ciência e que são muito importantes, que são a contextualização e o consenso. Primeiro, contextualização. Por exemplo, você que está assistindo o meu vídeo só é capaz de entender, pelo menos em parte, o que eu estou falando, porque nós duas pessoas aqui, estamos mais ou menos no mesmo contexto. Nós falamos a mesma língua, nós entendemos e sabemos usar as ferramentas tecnológicas e, diante disso, nós somos capazes de nos entender mutuamente. Então, o que acontece? Na ciência, é muito importante que você aprenda a usar a contextualização no dia a dia científico. Então, por exemplo, igual eu falei, para você estar me entendendo, a gente tem que estar contextualizado, por exemplo, na questão da língua. Você é capaz de entender o que eu falo, porque você entende a minha língua e você entende o significado das coisas que eu estou falando. Na ciência, não basta você entender a língua. Você tem que entender o sentido dos termos que estão sendo usados. E aí entra a importância da contextualização. Somente a partir do momento que você está contextualizado com o texto científico que você está lendo, que você vai entender de verdade o que o termo que você está lendo significa. Então, por exemplo, se você não tivesse assistido esse meu vídeo e não tivesse ouvido a minha opinião sobre o que é a melhor forma de se definir um fato, e você ouvisse eu falando fato, 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 a sua interpretação da palavra fato seria aquela que você conhece, e não a que eu estou usando. E o que isso geraria? Geraria desentendimento. Então, por isso que todo trabalho científico, pelo menos os de qualidade, eles sempre têm um material e métodos e uma introdução bem elaborada. Porque são nessas partes do texto que os autores são capazes de contextualizar o leitor
acerca dos conhecimentos e termos e significados que ele vai estar aplicando no trabalho. Então, tem gente que acha, é muito chato fazer material em método, ficar citando a galerinha e tal. Mas ela é fundamental, porque é somente a partir dessa parte do texto que a gente é capaz de verdadeiramente entender o texto. Então, por exemplo, uma coisa que eu acho muito engraçada, que as pessoas, um erro até, né, que as pessoas cometem, é ler o Darwin, por exemplo, com a mente que você tem hoje em dia de uma aula de evolução que você acabou de ter. Não pode, você tem que ler o Darwin levando em conta o contexto da época que ele escreveu a obra. Essa é a única maneira que você tem de absorver o máximo possível da obra dele. Então, qualquer procedimento de conhecimento, de aprendizado dentro da ciência, ela basicamente tem que seguir 3 etapas. Primeiro, você tem que tentar se contextualizar acerca dos termos e dos conhecimentos que a pessoa está usando no trabalho dela, no livro, no artigo. Segundo, você tem que buscar ler o trabalho com atenção, levando em conta esses termos, os significados que a pessoa se propôs a usar no trabalho, para aí então, depois que você entendeu o que a pessoa quis dizer, que você usa o seu conhecimento prévio, a sua bagagem de conhecimento para interpretar os prós e os contras daquilo que você acabou de ler. Então todo procedimento científico ele deveria se embasar nessas 3 etapas. Primeiro você se contextualiza com o autor que você está lendo, e depois você lê o trabalho, entende o ponto de vista do autor, para finalmente você criar o seu próprio ponto de vista acerca do que você leu. E aí, por fim, a última coisa que eu quero falar é consenso. Muita gente argumenta que o aquecimento global é um consenso entre os cientistas. Isso é verdade? Isso é verdade, é um consenso. Mas se por acaso não fosse, se fosse 50% acha que suporta as hipóteses de que o aquecimento global é verdade e 50% não suporta essa ideia. Então, o que ia acontecer? Ia ter que fazer um plebiscito para ver o que é verdade e o que não é verdade? Não. O consenso, ele é uma ferramenta que a gente tem que usar com muito cuidado. Porque nesse período de desinformação, por exemplo, é muito fácil que o consenso da população, por exemplo, seja baseado em coisas que não têm fundamento científico. Então, na ciência, a ciência ela não busca consenso, ela não busca uma normalização. Ela busca um conhecimento continuado baseados em argumentos, em bons argumentos. Então, por exemplo, se uma pessoa maluca vira e fala que não tem nem aquecimento global e nem... Que não tem aquecimento global e consegue provar cientificamente isso, ou que, por exemplo, os humanos não têm a ver com o aquecimento global que está acontecendo. E ela mostra fatos científicos ali, ou eu usando o termo errado, não pode usar fatos científicos. E ela mostra as evidências científicas ali, não importa que ela seja uma única pessoa no mundo. Se as evidências dela, se o raciocínio que ela construiu é bem embasado e derruba os argumentos do consenso geral, nós, como cientistas, deveríamos reconhecer isso e nos basear então e começar a aplicar e seguir essa hipótese que é melhor fundamentada e não aquela que é a maioria. Por isso que me fugiu o nome. Das revoluções científicas. Não acredito que vai fugir o nome dele. Gente, que droga. Enfim, as revoluções científicas. Por isso que as revoluções científicas elas têm que ser vistas com essa lupa. Por exemplo, as revoluções científicas são pessoas em minoria que adquirem argumentos mais bem fundamentados acerca de um tema e que aos poucos as pessoas vão se convencendo que apesar delas serem uma minoria, elas estão corretas. Então, isso mostra que o consenso, embora seja algo que é desejável, se for uma hipótese bem fundamentada, ela não é fundamental para a ciência. Espero que tenha ficado claro tudo que eu queria apresentar para vocês. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Lembrem-se que agora eu tenho um padrinho,
Então, por favor, quem puder e quiser colaborar com qualquer dinheirinho vai me ajudar muito a melhorar o canal. Lembrem-se de seguir os outros canais da Resistência Científica. Meu nome é Lucy, esse foi um Desmaquiando a Ciência do canal Make Science BR. Um grande beijo e tchau, tchau!